Vamos lá, então. A trajetória de um projétil é dada pela função f de x igual a 10x menos x ao quadrado. Se A é a altura máxima atingida pelo projétil e B seu alcance máximo, encontre AB sobre 5. Então, ele está perguntando para a gente quanto é AB sobre 5. Como a gente conhece essa função, ele está falando de trajetória, ele está falando de altura máxima, alcance máximo. A primeira ideia que precisamos encontrar, primeiro ponto que precisamos encontrar é o gráfico dessa função, né? Para encontrar o gráfico dessa função, eu preciso fazer com que o f de x então seja igual a zero. Então, para f de x igual a zero, eu tenho 10x menos x ao quadrado igual a zero. 10x menos x ao quadrado igual a zero. Colocando x em evidência aqui, eu tenho 10 menos x, que multiplica x do lado de fora do parênteses, né? O x está em evidência, então ele multiplica 10 menos x, tudo isso igual a zero. Se esse produto é igual a zero, significa que ou x é igual a zero, ou 10 menos x é igual a zero. Se 10 menos x for igual a zero, significa que x é igual a 10. Então, ou x é 10, ou x é zero. Certo? Continuando, então, considerando que eu tenho o valor das raízes aqui, eu tenho condições agora de desenhar o gráfico f de x. Então, traço aqui um plano cartesiano e penso, a abscissa é o x e a ordenada é o f de x. Marco os pontos 0 e 10 no gráfico e encontro aqui, ó, 0 e 10. Como eu tenho a situação em que o meu x ao quadrado é negativo, esse gráfico possui uma concavidade, então, para baixo. Portanto, eu já tenho condições de representar o meu gráfico. Venho aqui e puxo um gráfico com concavidade para baixo. Ele quer saber que ponto é esse aqui, ó, que ele chama, então, de altura máxima. Essa altura máxima ele definiu como A. E o alcance máximo ele definiu como B. B a gente já tem. B. Então ele define que A é a altura máxima e que B é o alcance máximo. A a gente não tem e B a gente acabou de encontrar aqui, que é o 10. Com isso, a gente faz o seguinte. A gente pega a nossa função f de x e deriva. Então eu tenho a situação f de x' é igual a 10 menos 2x. Se eu falo que isso é igual a zero, eu vou encontrar os pontos de máximos dessa minha função. Se 10 menos 2x é igual a zero, menos 2x é igual a menos 10, x é igual a menos 10 sobre menos 2, x é igual a 5. Então, em x igual a 5, eu tenho um ponto de máximo ao mínimo. Quando eu substituo x igual a 5 no meu f de x, eu tenho então um f de 5. f de 5 é 10 vezes 5 menos 5 ao quadrado. 5 ao quadrado. f de 5 é igual a 50 menos 25. f de 5 é igual a 25. Então, eu tenho que o meu f de 5, que é a minha altura máxima, é 25, ou seja, A é igual a 25 e B é igual a 10. Ele pergunta quanto é AB sobre 5. Quanto é A vezes B dividido por 5? Então, eu tenho que 25 vezes 10 dividido por 5. 25 vezes 10 é 250, dividido por 5, 50. Então, o resultado aí dessa questão é 50.